Catadores de Concha, continuação, capítulo 5, Hank. Penélope Kellen parou no meio de sua cozinha aquecida e atravancada, procurando imaginar o que fazer em seguida. Então, decidiu que de mais nada teria que se ocupar, porque já preparava tudo, até encontrar tempo para ir ao andar de cima e trocar as roupas de trabalho por outras, mais adequadas a um almoço inesperado e formal. Olivia era sempre tão elegante que o mínimo a fazer seria também ajeitar-se um pouco. Com isso em mente, ela vestira uma pesada saia de brocado de algodão, muito amada e antiga, tendo tecido iniciado sua vida como cortina. Uma camisa masculina de lã listrada e um cardigã sem mangas, cor de petônia púrpura. As meias eram escuras e grossas, os sapatos fortes e amarrados no peito do pé. Correntes douradas lhe pendiam em torno do pescoço e com os cabelos penteados pouco antes e um toque de spray perfumado, sentia-se inteiramente festiva, cheia de agradável antecipação. As visitas de Olivia eram raras e distanciadas, o que só as tornava mais preciosas. A partir daquele telefonema de Londres, bem cedo de manhã, ela se lançara em um turbilhão de atividades. Agora, contudo, nada mais restava fazer. Fogo aceso nas lareiras da sala de visitas, as salas de refeições, os drinks selecionados, o vinho aberto para ficar à temperatura ambiente. Na cozinha, o ar estava impregnado com um odor de lombo de vaca assado lentamente, de cebolas tostadas e batatas crocantes. Havia feito massa, descascado maçãs, cortado vagens em tiras apanhadas no freezer e ralado cenouras. Mais tarde, arrumaria queijos em um tabuleiro, moeria o café e decantaria o creme espesso, trazido da leiteira da aldeia. Amarrando um avental para proteger sua saia, lavou as poucas peças do equipamento da cozinha ainda sujas e as colocou nas grades de tábua para escorrer. Guardou uma ou duas panelas, limpou a mesa com um pano úmido, encheu um jarro e aguou seus gerânios. Então, tirou o avental e o pendurou no seu cabide. A máquina de lavar havia parado de funcionar. Penélope só usava quando o dia estava bom para secar roupas, uma vez que não tinha máquina para secá-las. Preferia que sua roupa lavada secasse ao ar livre, adquirindo com isso o delicioso cheiro de frescor e tornando a passagem a ferro infinitamente mais fácil. Olivia e seu amigo poderiam chegar a qualquer momento, mas ela apanhou uma enorme cesta de vime e passou para seu interior o emaranhado de peças úmidas e já lavadas. Com a cesta fincada na cintura, saiu da cozinha através da estufa e passou para o jardim. Cruzou o grande gramado, passou pela abertura na cerca viva de alfeneiro e entrou no pomar. Metade daquela área deixara de ser pomar. Penélope fizera ali uma horta maravilhosamente prolífica, deixando a outra metade como sempre fora, com velhas e contorcidas macieiras e o Windrush fluindo silenciosamente, além da sebe de espinheiros. Um longo varal fora estendido entre 3 daquelas árvores e era ali que Penélope pendurava sua roupa lavada. Fazer isso durante uma brilhante e fresca manhã era uma de suas maiores satisfações. Um tordo cantava e a seus pés, impelindo-se atrás da relva úmida e empenachada, os bulbos começando a desabrochar. Ela mesma os plantara, milhares deles, narcisos e crocos, scilas e galantos. Quando estes emurcheciam e a relva de verão ficava mais densa e verde, outras flores silvestres erguiam as cabeças, prímulas, centáureas e papoulas escarlates, todas provindas de sementes atiradas por ela própria. Lençóis, camisas, fronhas, meias e camisolas de dormir agitavam-se e dançavam a brisa ligeira. Com a cesta vazia, ela refez o caminho de volta, mas devagar, sem pressa, primeiro visitando a horta, a fim de verificar se os coelhos não se tinham bancateado nos repolhos ainda tenros. Depois, tornando a parar ao lado de seu pequeno arbusto de viburno oloroso, de hastes delicadas, pontilhadas com botões rosa forte, miraculosamente cheirando a verão. Apanhou sua tesoura e cortou 1 ou 2 galhos que iriam perfumar a sala de visitas.
Recomeçou a andar, decidida a entrar de vez, porém sua atenção foi novamente desviada. Agora, contemplava a deliciosa perspectiva de sua casa, erguida além do amplo relvado verdejante. Lá estava ela, banhada de sol, tendo como fundo carvalhos de galhos desfolhados e um céu do mais puro azul. Era comprida e atarracada, caiada de branco em estrutura de madeira com vãos preenchidos de argamassa. O entretecido teto de como projetando-se sobre as janelas do andar de cima, à maneira de espessas sobrancelhas pendentes. Pau de Mori Tati. Olivia achava o nome ridículo. Dizia ficar embaraçada sempre que precisava mencioná-lo, tendo mesmo sugerido a Penélope que imaginasse um outro nome para a antiga moradia. Entretanto, Penélope sabia não ser possível mudar-se o nome de uma casa, da mesma forma como não se muda o nome de uma pessoa. Por outro lado, ficara sabendo através do vigário que William Paul de Moore havia sido um Thatcher. Thatcher é o operário que coloca coberturas de como em telhados. Então, o Paul de Moore havia sido um Thatcher da aldeia, mais de 200 anos atrás, e que a casa tinha esse nome por causa dele. Isso decidido o assunto para sempre. Em certa época, haviam sido 2 chalés, depois transformados em um pelo proprietário anterior, com o simples expediente de abrir portas nas paredes divisórias. Isso significava que a casa tinha 2 entradas, 2 inseguras escadas e 2 banheiros. Também significava que todos os aposentos se comunicavam, um inconveniente quando se deseja um pouco de privacidade. Assim, no térreo ficavam a cozinha, a sala de refeições, a de visitas e a antiga cozinha da segunda casa, que Penélope usava como depósito de jardinagem. Ali, guardando seus chapéus de palha, as botas de borracha, o avental de lona, vasos para flores, trolhas e colheres de jardim. Acima desse cômodo ficava um outro entulhado com todos os pertences de Noel. E, no restante do andar de cima, 3 quartos maiores, enfileirados. Aquele sobre a cozinha era o dela. Além disso, escuro e bafilento debaixo do cômodo, um sótão tomava todo o compartimento do teto, servindo de depósito para tudo que Penélope não suportara jogar fora ao partir finalmente da rua Oakley, e para o que não havia espaço em qualquer outro lugar. Durante 5 anos, ela prometera a si mesma que neste inverno se livraria de tudo aquilo. Mas sempre que subia os vacilantes degraus para lá e dava uma espiadinha em torno, ficava desalentada ante a enormidade da tarefa, adiando-a para mais um pouco. Quando vieram morar ali, o jardim era uma área inculta, mas isso fizera parte do divertimento. Ela era uma jardineira maníaca e passava cada momento de folga ao ar livre, arrancando ervas daninhas, cavando canteiros, transportando enormes quantidades de esterco em um carrinho de mão, retirando madeira morta, plantando, podando, semeando. Agora, 5 anos mais tarde, podia chegar ali e vangloriar-se dos frutos de sua labuta. Desta maneira, esquecendo Olivia, esquecendo a hora, Penélope fazia isso frequentemente. O tempo perdera importância. Isso era uma das boas coisas sobre envelhecer, já não se ter pressa perpetuamente. Penélope cuidara de outras pessoas a vida inteira, mas agora não tinha ninguém em quem pensar, além de si própria. Havia tempo para parar e olhar, e olhando para recordar. As perspectivas ampliavam-se, como paisagens vistas das encostas de uma montanha penosamente escalada, e tendo chegado a um ponto tão distante, parecia ridículo não parar e apreciá-la. Sem dúvida, a idade acompanhava-se de outros tormentos, solidão e enfermidade. As pessoas viviam falando sobre a solidão de velhice, porém, aos 64 anos, que admitidamente não era uma idade avançada, Penélope desfrutava de sua solidão. Jamais vivera sozinha antes, a princípio estranhara, mas aos poucos fora aprendendo a aceitar o fato como uma bênção, a abandonar-se a todo tipo de coisas repreensíveis, como levantar-se quando se sentia vontade, coçar-se, se sentia coceira, ficar acordada até as 2 da madrugada a fim de ouvir um concerto.
A comida era outra coisa. A vida inteira ela cozinhara para a família e os amigos, sendo excelente cozinheira, mas, à medida que o tempo passava, foi descobrindo uma vaga tendência para refeições apressadas nos mais chocantes estilos. Feijões em conserva, comidos frios com uma colher, diretamente da lata. Temperos engarrafados para a salada, salpicados sobre sua alface, assim como uma espécie de picles que se envergonharia de pôr em sua mesa, nos velhos tempos da rua Oakley. Até a doença tinha suas compensações, desde aquele pequeno problema de um mês atrás, a que os médicos idiotas insistiam em chamar de um ataque cardíaco. Ela se tornara concisa da própria mortalidade, pela primeira vez na vida. Não era algo aterrador, já que nunca temera a morte, porém aguçara suas percepções, fazendo-a recordar, agudamente, aquilo que a igreja denominava pecados por omissão. Não era uma mulher religiosa e não matutava em seus pecados que, segundo o ponto de vista da igreja, deveriam ser legião, mas passou a enumerar as coisas que jamais fizera, juntamente com fantasias razoáveis e impraticáveis, como uma viagem em carro de boi às montanhas de Butão ou cruzar o deserto da Síria para visitar as ruínas de Palmira, que agora aceitava como impossibilidades. Havia o desejo anelante, quase uma compulsão, de voltar a Port Cares. 40 anos era tempo demais. Então, era o fim da guerra. Ela entrara no trem com Nancy, dissera adeus ao pai e partira para Londres. No ano seguinte, o idoso homem havia falecido e Penélope deixara Nancy aos cuidados da sogra a fim de viajar até Cornualha para o funeral dele. Após o funeral, ela e Doris tinham